Técnica de M5, hoje 26 de setembro. Lembrando que eu vou trazer para você a cada novo mês, no mínimo, uma nova videoaula. No mínimo, a cada novo mês, uma nova videoaula. E também, tá, vou trazer alguns indicadores. Eu tenho testado alguns indicadores aí, tá? E eu quero mais assertividade na utilização dos indicadores. Quando isso acontecer, eu vou então trazer aqui, tá, para a plataforma, para a aula, a utilização de indicadores para ajudar você, para aumentar ainda mais o nível de assertividade. A gente percebe esse candle aqui, né? Ele veio até aqui e sobe. A gente pode perceber que aqui, vou colocar na ponta dele, certo? Foi onde ele retraiu, né? E buscando para cá, a gente vê que tem regiões, ponto. E aqui a gente consegue visualizar, tá? Visualizar uma excelente entrada. Porém, teríamos colocado aqui na ponta desse pavio, certo? Agora a gente pode fazer o que, né? A gente pode olhar aqui para trás e ver se tem pontos onde faziam combinações para que a nossa entrada ela pudesse ser feita. E aqui nesse vídeo eu vou trazer também, tá, o auxílio, aumentando aí, tá, a assertividade, que em alguns momentos, em alguns pontos, a gente pode também usar o corpo, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Eu vou colocar a linha, eu vou dar um zoom. Vou colocar a linha, eu vou dar um zoom, tá? Porque aqui o corpo, o principal, a nossa principal ferramenta é o pavio grande, tá? Porém, lá havia aquele pavio e aqui existe esse corpo. Então, aqui existe o que? Uma zona, tá, de referência. Eu vou trazer para cá, eu vou trazer para cá, tá? Mais um pouco. E a gente percebe que esse pavio aqui, ele me traz uma entrada, certo? E lá atrás, vendo que os corpos estavam juntos, a gente teria então uma entrada utilizando a região e zona de corpo, tá? Vamos ver aqui se a gente também vai ter algo parecido, tá? Ele retraiu aqui em cima, né? Se bem que ele daria uma entrada para compra e uma para venda. Vamos visualizar uma entrada para compra, tá? Se há algum pavio aqui, esse pavio. Então, com certeza, você poderia, tá claro, deixa eu só fazer as marcações aqui. Você poderia, aqui o preço estava trabalhando aqui nesse momento. A nossa marcação vai ser sempre onde o preço está. Por quê? Porque a gente não vai ficar muito tempo na frente do gráfico, né? A ideia é fazer operações rápidas aqui. Então você teria visto o quê? Você teria visto esse pavio, certo? Você teria visto esse pavio aqui. Ele é um pavio muito bonito, olha só. Um pavio muito bonito. Depois, voltando aqui para trás, você poderia também acionar uma marcação nesse pavio onde o meu mouse está agora, tá vendo, ó? Esse candle aqui, ele foi até aqui e retraiu, então é um ponto muito bom, a gente marca ele, certo? É importante você entender a seguinte questão, tá? Por que eu marquei 3? Porque veja, esse candle aqui, ele estava trabalhando com o preço nesse momento, e o que eu vou ter que procurar aqui sempre é um grande pavio, sempre um grande pavio, certo? E a gente encontra aqui, certo? Olhando aqui a linha do meio, né? Deixa eu puxar para cá. A gente encontra aqui, olha só, regiões, tá? Regiões onde o preço ele estava batendo aqui. E aqui nesse candle, a gente tem um pavio que ele é um pavio grande, um pavio que me traz uma segurança para uma entrada. Então eu marco ele. Mas aqui existem mais. Então, quando existirem mais grandes e expressivos pavis, como
era esse aqui, porque veja bem, olha o tamanho do candle, esse pavio aqui, ele é muito grande, tá? Óbvio que esse é maior que esse aqui, mas veja a questão do respeito, né? Esse candle provavelmente ele veio até aqui e retraiu. É uma retração muito grande e expressiva em M5 e bate como referência nesse momento aqui. Aí você pensa assim, tá, mas eu iria dar uma entrada utilizando só aquele, se eu tenho mais, então você vai marcar esse pavio como referência também, porque é um grande pavio, certo? Você poderia marcar esse aqui também, não tem problema, tá? Não tem problema nenhum. Poderia marcar esse aqui também, mas eu passo para você que você marque sempre os pavis que estão próximos da mesma região, próximos da mesma zona. Por quê? Porque a gente vai fazer entradas rápidas. Eu não quero que você pegue essa técnica e fique horas e horas para operar. Para estudar, sim. Para estudar, horas e horas. Para estudar, horas e horas, tá? Mas você já aprendeu a técnica. Você está na conta de treinamento lá da sua conta, em reais ou em dólar, não sei. Você está operando. E você já entendeu a pegada, certo? Então você vai lá e vai marcar o quê? Pavis que estão próximos da mesma região. Por que região? A gente vai sempre fazer a expiração para 5 minutos, correto? A expiração é para 5 minutos. Então, o candle, ele tem tempo para trabalhar aqui. Não é como em M1. M1, essa técnica, ela não vai dar certo. Eu já recebi algumas pessoas falando no meu e-mail. E também lá no direct do Instagram. Eu falo um pouco errado do Instagram. Que, nossa, eu fui para M1 e deu certo lá. A longo prazo não vai dar certo, tá? A não ser que você já seja um trader assim consistente, você já tem um capital abundante, você não se preocupa ali em levar loss porque você tem todo o gerenciamento. Aí eu não vou colocar minha mão no fogo, tá? Mas não opere em M1. Por quê? A gente sempre vai pegar os pavis, as regiões, as zonas, ok? E expiração para 5 minutos, certo? Por quê? Porque algumas das vezes o candle ele faz o que? Ele fica brincando dentro da zona da região e depois ele faz o que a gente quer. Aqui seria o que? Uma compra. Deixa eu baixar um pouquinho o volume dessa música aqui, que eu gosto de uma musiquinha, tá? Deixa a gente mais tranquilo, né? Então, a nossa entrada era para ser feita aqui, com inspiração para 5 minutos. Veio um lindo gain. Tá? Você está operando com gestão financeira, você está operando utilizando sempre as entradas com valores que não vão afetar você. Aqui você poderia fazer uma nova entrada, certo? Aqui você poderia fazer uma nova entrada. E se você perceber, você percebeu o quê? Movimento amortecedor. Você que não viu todas as aulas e você que não está treinando, você ia falar o que aqui, você já disse o que aqui. Um loss aqui. Levei um loss na cara. Por quê? Porque não tem pavio contrário e está liso e deu loss. Você viu o movimento desse candle aqui? Ele não fez amortecedor em momento algum. Ele nasce aqui, eu vi aqui, porque a gente com o tempo começa a nossa mente, né? Ela fica ligada. Ele nasceu aqui, tuc. Pode voltar o vídeo. Ele vem e faz isso aqui, ó. Zuf. 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 Em momento nenhum ele fez amortecedor. Esse aqui fez amortecedor, respeitou. Esse aqui fez amortecedor e respeitou. Então volta a lembrar você. Movimento amortecedor é uma chave para nossa técnica de M5. Não se iluda, tá ok? E tá lá, ó. Aqui ele nem respeitou, olha só. Claro, tem notícias. O mundo tá bem complicado, tá em colapso, né? A gente já sabe disso aí, né? Questão financeira, guerras, e o dólar tá daquele jeito lá, etc e tal. Mas a aula aqui não é para falar sobre isso, né? A gente não vai ficar ligado em notícias. A nossa pegada não é para ficar ligado em notícias.
E também é por isso que eu coloquei a inspiração para 5 minutos, tá? Por isso também. Mas digamos que você teria feito uma entrada aqui, uma segunda entrada aqui. E você iria tentar uma terceira. Ok. E você levou um loss. Se você diz assim, eu perdi tudo, porque você não acompanhou o amortecedor, você não ficou ligado no amortecedor aqui, tá? E você levou o loss. Mas mesmo assim, se você está no gerenciamento, você teria ganhado 1, 2 vezes. Certo? Então não tem como quebrar o capital, quebrar a banca, né? Para as mineras é mais falado banca. Eu falo muito capital porque eu venho da Bolsa de Valores e lá a gente só fala em capital, né? Mas enfim, o que importa é que tudo é dinheiro. Então aqui você iria levar um loss se você não tivesse estudado, se você não tivesse pego as primeiras aulas e estudado de verdade, entender o movimento amortecedor, que é simples, muito simples, mas ele dá resultado. Você percebeu aqui? Só voltar o vídeo, veja aí. Vamos ver aqui. Esse candle deixou esse pavio aqui, então quer dizer que ele retraiu para cima, né? Já vou voltar a falar do corpo, tá? Já vou voltar a falar do corpo. Daqui para frente, todas as aulas, eu vou estar falando do corpo, tá? Não se preocupa, você vai ter aulas para sempre aqui, tá? Não se preocupa não. Olha só. O preço, ele tá aqui amortecedor. Se ele tá amortecedor aqui, agora nesse momento, então eu por experiência acredito que ele fez amortecedor o tempo inteiro, tá? Então você teria visto esse par de moedas, Euro GBP, você teria vindo aqui e marcado uma região de um pavio gigante, né? Olha só, pavio expressivo, o preço está trabalhando aqui nessa região, nessa zona. Mas aqui tem mais um pavio expressivo, vou marcar também. Você vem e marca bem na ponta dele. O que você tem aqui agora? Você tem aqui uma região, uma zona de preço. A inspiração para 5 minutos. Então não tem para gelar o coração, tem que gelar o coração. Aqui a gente não viu ainda, ó. Vê agora, tá vendo? Tá aqui. E ele bate de confluência com esse último aqui. Olha que entrada fantástica. Olha que maravilhoso. Vou dar um zoom aqui, tá? Vou dar um zoom aqui. A linha do meio é exatamente onde o pavio desse atual candle está. Eu marquei nele. Porém, você poderia estar caçando aqui zonas de pavios expressivos, tá? Porque a zona é muito importante. Então, antes a gente tinha a questão do pavio único. Depois eu passei para você que você poderia estar caçando 2 pavios juntos, que é muito poderoso, tá? Que os juntos, eles são como aqui, ó. Desse pavio, deixa eu tirar o zoom de novo, desse pavio com esse pavio. São 2 pavios expressivos que estão confluindo no mesmo ponto. É muito potente essa entrada aqui, tá? Então é uma zona de muito poder, entendeu? E você, olhando aqui, você percebe que tem mais um que ele confluiu com esse e com esse. Caramba, você tem 3 pavis agora, aqui nesse momento. Olha o poder. O preço trabalhava exatamente nessa linha do meio. Ó, a linha do meio. Eu vou voltar lá no preço. Linha do meio. Linha do meio. Olha onde o candle veio, respeitou e subiu. Então, olha o poder que tem a nossa técnica de M5. É uma técnica muito poderosa, entendeu? Nas próximas videoaulas eu vou trazer os indicadores, tá? Na próxima ou nas próximas, tá? Eu estou fazendo por etapas. Primeiro eu estava ensinando você os gatilhos da técnica, como utilizar a técnica, o tempo de expiração, que é muito importante, amortecedor, né? Cuidar muito com pavios contrários. Só que lá na primeira aula, lembra que eu falava, pavio contrário não utiliza, porque você estava começando a treinar a técnica. Agora que você já está fazendo marcações nas zonas,
Ó, marcação na região de zona poderosa, de pavio poderoso, certo? O amortecedor aqui, ele estava acontecendo o tempo todo. Tá excepcional a tua entrada. A tua entrada aqui, ela tende a dar muito certo. Então, o pavio contrário, nesse momento, ele perde o poder que ele tem. Porque imagina só, você teria lá na primeira aula visto, certo? Eu falo do pavio contrário. E você não tinha as confluências a mais. Você tinha só a marcação para um pavio. Agora você tem mais. Então por isso que lá atrás eu falava, pavio contrário é perigoso. Ainda falo que é, porque ele é. Só que se você fazer certinho, como manda a cartilha, tá? Pavis expressivos. Pavis que confluem com outros pavis. Olha só, pavio aqui, pavio aqui, pavio aqui. Esse pavio aqui, tá? Ele deve confluir com outro pavio lá para trás, né? Mas aqui já tem esse pavio com esse e com esse. Esse da linha do meio com aquele pavio tá muito forte, entendeu? É uma região muito forte. Porque olha o tamanho desse pavio aqui, olha expressivo como ele é. Eu já entendi que muita gente vem perguntando o pullback, né? O pullback ele se daria de que forma? Utilizando esse pavio expressivo nessa região. Há um rompimento da região. E quando há um rompimento da nossa técnica, ele vai romper como aqui. Isso aqui é um rompimento, tá? Que vai utilizar para quem gosta de pullback. Por que que dá para utilizar? Esse candle nasceu. Ele não fez amortecedor. Eu vou pegar? Eu não vou pegar. Você não vai pegar. Só que você já começa a entender o seguinte. Então, já que você gosta de pullback, então sempre que na região o candle nasce e não faz amortecedor e rompe, eu posso esperar, se ele obedecer o amortecedor e tudo mais, um pullback na área. Ok? Anota isso. O pullback, ele se valida para nossa estratégia quando a nossa região ela é rompida por um candle que não faça o amortecedor. Ele vem rompendo. Se na volta da região o candle vem trabalhando, fazendo amortecedor, então eu pego. É uma retração, mas você pode entender como pullback. Não tem problema. O que me importa é você ganhar. Tá ok? Aqui, por exemplo, ele rompeu. Com certeza absoluta aqui, absoluta de 90%, tá? A gente não pode colocar 100%. Absoluta de 90%, esse candle fez praticamente o que esse candle fez aqui. Então, esse candle verde, ele rompeu. Tem marcações aqui. Fez amortecedor. Retração para nós, para quem gosta de pullback, também é um pullback. Não tem problema. A nomenclatura é o de menos. O que mais importa é você acertar e ganhar dinheiro. Mas se para você faz sentido que esse candle ele não fez amortecedor, ele rompeu. Temos aqui a nossa zona, a nossa região. Ele volta aqui amortecedor, compra. Gain. Ok? Ele faz aqui uma estrutura de alta, volta para a região. Ele voltou fazendo amortecedor, então pego de novo. Mas eu falo para você que é assim, tá? Na retração, anota aí, na retração, a gente vai pegar sempre a primeira porrada. Tá ok? A primeira porrada, essa aqui é a primeira porrada. Peguei, deu gain, marco outra região para pegar uma única entrada. Como aqui, por exemplo, né? Cadê aquela entrada? Nossa, que foi vitoriosa lá, né? Acho que foi no outro que eu marquei. Não, foi aqui mesmo, né? Ó, para quem gosta de pullback, né? Em 5 minutos, eu valido esse candle aqui como candle
que foi expressivo, tá? Ele fecha sem deixar nenhum pavio de negação, certo? Então aqui temos uma alta considerável. Ele voltou para a região, para quem gosta de pullback, voltou amortecedor, eu peguei porque fez o pullback. Tudo bem, não tem problema, tá? Mas pra gente que gosta somente da retração, ele vem fazer retração aqui. Porque provavelmente esse candle aqui, ele não fez amortecedor perto da região. Quando não faz amortecedor, ele tende a romper com muita força. Como aqui, olha só. Aqui ele vem, ó. Esse vermelho. Entendeu? Então, esses candles, eles não tendem a fazer amortecedor. Ah, mas como é que você sabe? Você nem viu? Meu feeling, minha experiência, e aqui você viu. Aqui você viu. Tá? Então ele rompeu sem fazer amortecedor. Por isso que eu prego muito. Amortecedor, tá? Aqui, ó. Não fez amortecedor. Eu tenho quase certeza disso. Ele rompe e você pega a retração aqui linda da região. Tô repetindo porque a repetição ela é importante quando é algo válido, né? Quando é algo importante. Entendeu? Ele faz todo esse trabalho aqui, aqui ele deu aquela entrada. Imagina que você não pegou nada aqui e você está vendo aqui acontecer agora, no momento, como a gente viu aqui acontecer, esse candle vermelho. Ele veio amortecedor aqui na região, certo? Ele seria um primeiro toque depois desse trabalho todo aqui. Então, é válido. Mas eu já peguei 2, 3 entradas. Tudo bem, não tem problema. Desde que ele faça amortecedor, sempre. Amortecedor ele vai salvar a tua vida. Claro que vai salvar mesmo, de fato, é o gerenciamento, né? O gerenciamento vai salvar mais ainda a tua vida. Então, tá no gerenciamento. Quero fazer a segunda? Tudo bem. Inspiração para 5 minutos? Faz, né? Quero pegar a terceira. Eu não pegaria, entendeu? Ah, você não pega, você falar que não pegaria porque você está vendo no loss aqui. Por isso que você falar que não pegaria. Eu não pegaria porque eu tenho essa questão minha, pessoal. Eu vou sempre pegar uma, no máximo 2, na mesma região, na mesma zona, tá? Eu pego uma, no máximo 2 na mesma. É só por essa questão, entendeu? Então aqui, até poderia ter dado gain, tá? Poderia ter dado gain, mas provavelmente eu não iria pegar, porque é uma questão minha, de gerenciamento e tudo mais. Mas é você quem comanda o teu clique no mouse, tá? Não sou eu. Eu vou procurar só para fechar aqui uma região de corpo, né? Que eu havia falado lá atrás. Aqui tem uma, mas eu já volto. Ó. Eu preciso falar mais alguma coisa, né? Para quem gosta de pullback. Para quem tá pegando só a ideia da retração, retraiu. Nossa, mas e aqui? Você de repente teria pego aqui. A inspiração para quanto? A inspiração? Ah, a inspiração para 5 minutos. Ah, então daria gain, né? Claro. Alguém exaço aqui que você, né, pegou. Deixa eu colocar nesse aqui que está correndo. Deixa eu pegar aqui a linha horizontal. Né? O preço está trabalhando aqui, certo? A gente tem um pavio aqui expressivo. Posso marcar? Posso marcar ele. Vou pegar mais um pavio expressivo, né? Deixa eu procurar aqui. Opa, tem esse aqui. Peguei. Olha só, eu estou marcando uma zona, uma região muito importante. Entendeu? Eu estou pegando esse pavio aqui. Esse pavio aqui, tá? E a gente pode perceber que esse pavio aqui, estou pegando o pavio. Foca no pavio. Vou colocar para cá e dar um zoom. Zoom tá bom. Foca no pavio. Coincidentemente, por coincidência, que nada é coincidência aqui, mas para, né, a tua mente ela conseguir entender, esse candle vermelho ele veio com muita força aqui e aqui ele retrai, né? Ele foi para cima. Opa! Então esse pavio aqui ele é poderoso porque está na mesma zona, região desse. Volto aqui e vejo o que? Corpo. Então o corpo aqui ele se valida porque a minha primeira pegada é o pavio. Ponto. A minha primeira pegada é o pavio. Ponto. Mas o meu pavio, ele tem confluência com outro pavio? Poxa, não tem. Mas eu quero outro pavio. Porque eu quero que a zona, que a
a minha taxa, né, seja uma taxa muito assertiva. Porque eu sei que quando tem mais de um pavio, fica uma taxa forte. Então, minha primeira busca é um pavio. Mas a minha segunda, ela pode ser também corpus, corpo de candle. Olha, aqui, ó. Corpo de candle, corpo de candle, corpo de candle, corpo de candle. Poxa vida. É forte, tá? E a prova do que é forte está aqui, né? Candle de alta, que não veio para baixo. Imagina só, para quem já tem um pouquinho mais de experiência vai entender, mas você que não tem vai entender também. Se esse candle aqui, ele tem uma venda verdadeira, se esse candle vermelho, onde meu mouse está agora, ele realmente tem força vendedora para cair, olha só o tamanho dele. Daqui para cá ele teria caído, mas ele não caiu. Então é uma força vendedora mentirosa, um falso rompimento. Porque, poxa, olha o tamanho desse candle aqui e não continuou. Os compradores mandaram bala aqui, ó, e subiram. Então, esse verde, ele me traz o quê? Ele vem e fica acima, da minha zona, da minha região. Beleza? Esse candle vermelho vem e fala que o vendedor que está com força, ele vem até aqui, não aguenta o impacto, a força, certo? E sobe. Então quer dizer que nessa região aqui, vendedores querem fazer uma pressão muito forte, mas não estão aguentando, certo? Aqui, digamos que você teria feito uma entrada, né? Ele foi até lá, tá aqui trabalhando, mas é um candle de 5 minutos, então assim, traz uma certa flexibilidade para você, ele traz uma certa comodidade, porque não é de 1 minuto, né? Fica toda hora. Ó, 13. No 15 aqui, 13 e 15, ele deve não, ele vai nascer um novo candle, né? Porque é candle de 5 minutos, certo? E aí, será que daria loss ou daria gain? Vamos aguardar, entendeu? Tá no gerenciamento? Tá. A zona é uma zona muito boa? É, entendeu? Então por que ter medo? De repente, eu não sei como seria o teu time, você poderia ter pego uma compra aqui, tá? Para esse candle com inspiração para 5 minutos, para esse candle para 5 minutos, que seriam a sua primeira e a sua segunda entrada. Aqui iria caracterizar a sua terceira, certo? Aqui no candle verde, uma compra, porque seria uma zona vista por você aqui embaixo de retração. Aí você pode dizer o seguinte, cara, mas eu gosto muito de pullback, né? Eu tenho uma pegada de pullback, eu tenho uma análise já de pullback e tudo mais. Tudo bem. Esse candle veio até aqui, ó. Deixa eu colocar a linha aqui, certo? A gente pode perceber que aqui existem regiões e zonas, ó. Deu 5 e nasceu o outro. Foi o abaixo. Mas aí entra aquela pegada, né? Primeira entrada, segunda entrada, terceira entrada. Eu faria? Eu não faria, tá? Aqui eu estava colocando em consideração para você a questão da zona da região, porque ele estava respeitando, tá? Por questão de respeito de região e de zona. Mais uma vez, ó, os vendedores tentam meter lá para baixo e não conseguem, certo? Então, a análise ela vai se validar nesse sentido, certo? Se eu estou operando e vejo que ela já me deu uma entrada aqui, ela já me deu uma segunda e eu não entrei, eu não entraria aqui porque seria, entre aspas, a minha terceira. Não é a minha primeira entrada aqui, certo? Então aqui seria a terceira, mas vai muito de você. Ela estava dando um gain até certo momento e depois ela trouxe o loss no último instante, né? Um minuto. Só que se você observar e fizer conta, seria a primeira, a segunda e aqui a terceira. Eu acabei de falar que a terceira não daria entrada. Porém, você iria estar vendo o quê? Imagina só esse candle trabalhando, tá? Só esse candle aqui, né? Ele fazendo amortecedor, certo? O preço estaria nessa região aqui. O que você faria? Você já sabe. Você iria procurar alguma região aqui onde existiria algum pavio expressivo, tá? São vários expressivos, só que a gente tem que achar um onde daria aquele start de
venda, tá? Ah, mas está muito para trás, está muito para trás. Mas são regiões e você está operando ali, você quer achar algo para você dar uma entrada, entendeu? Aqui, ó, é um candle expressivo. Se você colocasse para trás, você iria achar ele, certo? E iria ter várias zonas que tem confluências, tá? Aqui não mais, né? Mas está muito para trás, não tem necessidade, tá? Mas você achou ali aqui esse candle expressivo, ó, candle expressivo. Ele bate de confluência com esse candle, um pavio expressivo. Aí você ia fazer o quê? Você ia voltar aqui, né? Ia falar, olha só, respeitou aqui também. Ele foi lá, mas ele respeitou, né? Ó, esse candle verde aqui tá respeitando. Esse vermelho, o verde foi e explodiu. Depois esse vem e explode e continua respeitando. Cara, é uma zona que tem respeito, entendeu? Então, amortecedor, né? Ele veio aqui, amortecedor. Você vê que tem esse candão que desceu de uma vez por todas, né? Foi definitivo. Você pode achar entradas aqui nesses pontos, porque já havia a marcação anterior, certo? Que é uma zona muito forte e com referências. E você também pode colocar aquela pauta que muito trader coloca. É praticamente, não é, mas é praticamente 50% desse candle aqui do corpo dele. Como é que eu posso ver os 50%? Posso pegar uma, ó, voltar aqui. Posso pegar essa linha, tá? Marco aqui no ponto final lá do corpo dele e trago o meu mouse aqui no ponto, certo, final do corpo dele. Eu sei que é muita informação, mas você pode ver essa aula quantas vezes você quiser. Quando eu coloco meu mouse em cima da linha, ela mostra aquela bolinha ali. Quando eu risco a bolinha, ela me traz o quê? A metade desse candão, né, do vermelhão, certo? Então aqui a gente tem aquela famosa região de 50%. A gente volta para cá e vê, caramba, quanto respeito, 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 quanto respeito ao corpo, que você pode usar ele também como confluência. E você já havia marcado aqui, né, a branca e essa. Aí você marca 50% também. Você pode tomar a decisão em fazer a entrada aqui nesse ponto, porque tem um candle muito grande, expressivo, candle expressivo, e achar a metade dele e ver se na metade dele tem respeito. Eu vou colocar aqui uma entrada então de venda. Você iria dizer para você mesmo, tá? Anota essas coisas aí. Anotar é importante, tá? E também pode colocar para ver o vídeo de novo. Então, nossa, ele tem respeitado muito para trás aqui. Tá amortecedor, eu vou confiar numa venda aqui. Seria fazer uma venda aqui, no 50% do candle gigantesco, do vermelhão aqui, né? Que é uma barra elefantesca, porque é gigante, grande, né? Nem elefante é esse, que é um mamute, né? Mas tá. Mas ele foi lá em cima. Mas se você faz a entrada aqui, a expiração para quanto? Para 5 minutos. Gain. Não, eu quero que ele vá naquela região ali, porque eu marquei, é muito boa. Ele vai lá, amortecedor, você gain. Porque a expiração é para 5 minutos. Então aqui seria uma primeira entrada com gain, certo? Utilizando essa nossa retração. Ou, para quem quiser chamar de pullback, tudo bem, não tem problema. Aqui a gente pode fazer o que? A nossa segunda operação e daria gain. Por que daria gain? Porque veja, a entrada seria na zona, certo? A expiração para 5 minutos. Ele ficou acima, ó, ele ficou acima. Então, se você clica, como eu já comentei em outras videoaulas, muitas vezes eu gosto, né? E espero ele dar uma explosão, blue. Então, de repente, você viu as aulas e você também quis fazer na explosão, você pegou por aqui, ó. Gain mais folgado, tá? Aqui seria a terceira. Aí vai muito de você, né? Mas digamos que você não viu nada disso aqui acontecer e você está vendo esse candle aqui. O preço estava aqui nessa região, ó, tudo de novo, a mesma coisa. O preço estava trabalhando aqui, né? Você iria fazer o quê? Eu vou achar um ponto, eu vou procurar, né? Se tem algum ponto de algum pavio expressivo. Pavio, não é muito expressivo, mas está aqui.
Ó, pavio mais expressivo. Então vou marcar aqui, ó. Esse aqui é muito mais expressivo. O preço estava trabalhando ali. Aí você vem aqui, ó, tem mais pavio expressivo aqui. Então é uma zona, uma região. Aí você vai lá, você marca esse pavio aqui. Porque tudo isso aqui, imagina que nada disso aqui aconteceu antes. Está acontecendo esse candle vermelho agora, tá? Porque você não pegou nem a primeira nem a segunda. E você quer operar, você quer achar uma entrada. E você viu que o preço está trabalhando aqui amortecedor. Opa, vou achar uma zona. Aí você achou então esse pavio expressivo, tá? Que é dessa zona, e esse pavio expressivo aqui. Se você quiser marcar esse aqui, pode marcar também, não tem problema, né? Aí você pega e vem vendo a zona, a região, você fala, cara, tem até corpos de candles aqui, olha, que vem respeitando também essa minha marcação aqui. Então, se esse candle aqui, que para você vai ser o primeiro, né? Porque você não viu nada disso aqui. Se ele fazer amortecedor e vai lá, eu vou pegar. Ok, tá? Tá dentro do game, né? Aqui seria a sua segunda. Ele foi lá e respeitou de novo. É gain. Por que é gain? Porque ele vai e ele volta. A tua expiração é 5 minutos. A tua expiração é 5 minutos. Aqui seria loss se você fosse comprar, porque seria a terceira entrada, ó. Um gain se você comprou, tá? Mas com certeza você ia vender aqui, né? Então seria a primeira vitória. Cara, será que eu vou dar a segunda entrada aqui? Não sei, tem para ver o contrário. Mas olha que região fortíssima que a gente acabou de falar aqui, né? Pavio, corpo, corpo, corpo. Cara, eu tô no gerenciamento, eu vou comprar. Você comprava, gain, entendeu? E aqui também seria gain se fosse a tua primeira, se você não visse nada daqui. Mas se aqui fosse uma compra, você entendendo uma retração de compra, que você ia fazer tudo ao contrário, porque compra aqui já estaria fora, porque era uma entrada, duas entradas, a terceira não. A terceira não. Ok? Agora, você não viu nada disso aqui acontecer e você marcou aqui, vendo essas zonas, e essa aqui então era a primeira, sim, aí é positivo. Aqui a segunda, positivo. Tá entendendo? Não entendeu? Volta na aula. Volta o vídeo, né? Aí, gente, parece complexo, mas é muito simples. Parece complexo, mas é muito simples. Ó, pavios aqui, o preço trabalhando, ó, pavios aqui. Ah, olho, ó, de olho, ó, pavios. Ó, de olho. Pavios aqui, tá? De olho. Corpos, ó, corpos aqui, entendeu? E aí a expiração seria, né, porque aqui acabou o tempo, para 5 minutos. Aqui já trabalhou, né? Ele já fez aqui a gente já viu, inclusive. E tá aí. Eu vou acabar aqui essa videoaula. Eu não trouxe aqui indicadores e não trouxe aqui também mais forte a pegada do corpo, né? E de entrar uma ou duas vezes só. E também não operei, né? Eu preferi passar só a visão para você. Mas fica tranquilo, você vai ter mais de uma aula, você vai ter mais de 2 aulas, você vai ter muitas mais aulas e eu vou falar e vou operar. Algumas aulas eu vou priorizar em falar, porque tem muita gente que prefere que eu fale. Tem pessoas que preferem que eu opere, então eu vou sempre fazer o bom para todos, né? Marcando e falando só, marcando, falando e operando, ok? E fica tranquilo, você vai ter aulas para sempre. Não é só essa aula aqui. Tá ok? Um grande abraço e até a nossa próxima aula de M5. Fechar.